Pessoas que já estão se preparando para o fim do mundo, tudo bem com vocês? É isso aí, minha gente, o apocalipse está chegando e está vindo de FedEx Express. Né? Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o futuro da dissuasão nuclear europeia. Com os Estados Unidos se afastando da Europa e se alinhando com a Rússia, e com a escalada das ameaças vindas do Kremlin, os líderes europeus começam a considerar a possibilidade de um escudo nuclear autônomo completo sobre o continente europeu. A sua empresa pode estar correndo um sério risco sem você saber. Um CNPJ, uma conta na descrição. Recentemente, o presidente francês Emmanuel Macron reacendeu o debate sobre a necessidade de uma política de dissuasão nuclear europeia. Em resposta à crescente ameaça de Putin e à postura de afastamento de Trump, Macron sinalizou a sua disposição para discutir o papel das armas nucleares francesas na proteção do continente. Essa discussão... Peraí. Tem duas coisas pra gente comentar aqui, né? Primeiro que eu recebi R$100 de um demônio... Demônio que doa R$100 por mês. Muito obrigado, demônio que doa R$100 por mês. Vocês podem aparecer mais vezes aqui na live, tá? Muito obrigado. Depois da Segunda Guerra Mundial, os países europeus, eles estavam na merda, né? Os caras não tinham dinheiro para mais nada. Os países destruídos, né? A população ali de idade para trabalhar tinha morrido na guerra. E aí os Estados Unidos bancaram a reconstrução da Europa, né, com o tal do Plano Marshall, só que nada disso foi de graça. Além disso, os Estados Unidos chegaram para a Europa e falaram assim, Europa, vocês não precisam se proteger, eu entendo, né, que vocês estão aí numa situação complicada, né, vocês perderam muita gente e tal, vocês não precisam se proteger dos comunistas, você pode deixar que eu cuido de vocês. Me dá uns pedaços de terra, eu construo umas bases militares, boto aqui umas bombas nucleares aqui, que a gente tem sobrando, e eu cuido de vocês. E aí veio a questão da OTAN e tal. Né? E a Europa falou, não, tá tudo certo, porque eles não tinham opção. Eles não tinham opção. Podia ser comunista também, mas sei lá. E esse é um dos motivos do porquê que a Europa não tem, né, tanto armamento nuclear e tal, porque os caras confiaram nos Estados Unidos. Firmeza? E aí o Marcelo falou também da ameaça do Putin na Europa. Eu não vi nada do Putin ameaçando, sei lá, invadir o restante da Europa, né? Tem alguém fazendo barulho aqui do meu lado vizinho, fazendo barulho. Acho que eles estão com alguma... Vocês conseguem ouvir a parafusadeira? Não? Então, eu não entendi, assim... Eu não vi, né? Eu não vi o Putin ameaçando invadir o resto da Europa do nada, né? Mas vamos lá, né? Ganha força à medida que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dá sinais de um possível distanciamento da OTAN, colocando em sérias dúvidas a tradicional... isso é verdade. Agora, o Marcelo falou uma parada que é real mesmo. Teve alguém do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, um general, alguma coisa assim, tem alguns políticos que já falaram isso, mas teve alguém do Departamento de Defesa falando que é para os Estados Unidos saírem da OTAN. Falou isso hoje, depois dessa história aí com o Zelensky. E aí o Zelensky já está lá batendo na porta do Império Britânico, né? Império Britânico, nossa. Eu leio tanto sobre o Império Britânico. Né? Tá lá batendo na porta da Inglaterra, né? Para conversar com o primeiro-ministro. O vizinho tá furando a parede para colocar um microfone aqui. Para conversar com o primeiro-ministro britânico. Aí o Macron já disse que eles vão dar suporte para a Ucrânia. Garantia de segurança americana para os seus aliados europeus. A profunda mudança na política externa americana tem sido um fator crucial nessa nova dinâmica. Trump já havia demonstrado ceticismo em relação à OTAN no seu primeiro mandato, e agora reforça sua postura de que os Estados Unidos não podem continuar arcando com os custos da defesa europeia. Além disso, há sinais claros de uma reorientação estratégica de Washington, que passa a priorizar a sua competição com a China no Indo-Pacífico, reduzindo seu foco no continente europeu. Esse afastamento dos Estados Unidos gera um vácuo de segurança que a Europa precisa preencher. E, historicamente, a segurança europeia... Assim, eu vou ser bem pragmático aqui, né? Eu não me vendo como especialista em relações internacionais nem nada. Mas não seria muito mais vantajoso para a Europa sentar na mesa com a Rússia e negociar e falar, Rússia, é isso aí, vamos conversar a gente aqui, europeus? Não seria muito mais benéfico para todo mundo ali? Sentar todo mundo e falar, olha, vamos
vamos parar essa guerra aqui, vamos a gente se acertar, os Estados Unidos que se foda e a gente que se acerte aqui. Não seria muito melhor para a Europa? Eu não sei. Sempre esteve atrelada ao guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos, mas o cenário atual impõe novas reflexões. Com o Reino Unido e a França sendo os únicos países do continente com arsenais atômicos próprios, a pergunta que fica é: essas nações estão dispostas a compartilhar a sua capacidade nuclear com o restante da Europa? A França mantém uma doutrina nuclear rígida, reservando as suas armas apenas para a defesa do seu território. Para que uma estratégia coletiva europeia se tornasse viável, seria necessário alterar essa política, o que demandaria profundas discussões políticas e estratégicas. O arsenal francês é baseado em um modelo de dissuasão independente, que inclui mísseis balísticos lançados de submarinos e vetores aéreos, garantindo uma ampla capacidade de retaliação caso o país seja atacado. No entanto, caso haja uma mudança na doutrina para permitir um escudo nuclear europeu, os custos e os riscos políticos seriam elevados. Já o Reino Unido, apesar de possuir mísseis Trident II D5 de fabricação americana, faz parte da estrutura nuclear da OTAN, o que levanta a questão sobre a sua real autonomia nessa área. Além disso, o Brexit reduziu o nível de cooperação entre Londres e o restante do bloco europeu, tornando uma parceria franco-britânica mais complexa. Assim, o que eu sei, né, a impressão que eu tenho de estar acompanhando essa história de Brexit, de União Europeia, é que os Estados Unidos eles querem fazer de tudo para acabar com a União Europeia, né? Porque a União Europeia é muito forte. Se eles se juntarem de verdade mesmo, né? Não só a questão da moeda, mas se eles trabalharem como um bloco unido, eles são muito fortes, né? E os Estados Unidos nunca ia aceitar a China de um lado do Pacífico, né, com essa força toda, e os outros países asiáticos também crescendo, e do outro lado a União Europeia bombando, né? Eles nunca ia aceitar um negócio desse. Mas não impossível. Não podemos também nos esquecer que a capacidade nuclear britânica é limitada quando comparada às grandes potências atômicas, com o seu sistema de dissuasão baseado exclusivamente em submarinos nucleares, que operam em rotação para garantir uma presença constante no mar. No entanto, apesar das ogivas nucleares serem de tecnologia e fabricação britânicas, os mísseis são americanos, com essa dependência americana podendo comprometer uma iniciativa de maior autonomia europeia. Um dos maiores desafios para uma iniciativa nuclear europeia seria convencer Moscou de que essa nova estratégia possui peso real. Atualmente, a Rússia encara os Estados Unidos como o principal adversário estratégico e um dissuasor exclusivamente europeu poderia ser visto pelo Kremlin como menos ameaçador. Não necessariamente, né? Não necessariamente. E para os Estados Unidos ia ser uma ameaça também, né? Porque a Europa poderia usar essas armas não só contra a União Soviética, né? Desculpa, a União Soviética. Só contra a Rússia, né? Eles tendo armamento nuclear, míssil balístico, intercontinental e sendo independentes dos Estados Unidos, eles passam a ser uma ameaça para os Estados Unidos, do ponto de vista dos Estados Unidos. E aí, será que os Estados Unidos vão deixar a Europa ter esse poder todo, colado ali no Oceano Atlântico? Será? Lembrando que a Europa tem base se os caras quiserem construir, eles constroem uma base nas Malvinas, né? Fora as colônias britânicas ali no continente, oh meu Deus, na América Central. A retórica agressiva de Putin nos últimos anos, combinada com o uso de ameaças nucleares para intimidar países vizinhos, aumenta a necessidade de uma resposta coordenada por parte de toda a Europa. Desde a invasão da Ucrânia, Vladimir Putin tem repetidamente insinuado que o uso de armas nucleares está na mesa caso a Rússia se sinta ameaçada. E o fato dos Estados Unidos parecerem cada vez mais hesitantes em se envolver diretamente nos conflitos europeus apenas amplia essa preocupação. Então, essa é uma forma de colocar as coisas, assim. Porque no começo o Marcelo fala que a Rússia, né, ameaçou a Europa e tal. Pois é, quando é que ele ameaçou a Europa? Em que momento?
Quando a Europa falou, olha, a gente vai mandar soldados aí para proteger a Ucrânia, a gente vai começar a liberar armamento para atacar dentro da Rússia e tal. Aí o Putin falou, beleza, vocês vão fazer isso, então a partir do momento que vocês fizerem isso, é uma declaração de guerra, e aí eu também estou livre para atacar vocês. Né? Que é assim que funciona, né, gente? Isso é uma guerra, né? Especialistas sugerem que uma cooperação franco-britânica no setor nuclear poderia aumentar a credibilidade da iniciativa. Mas, mesmo assim, sem a presença direta dos Estados Unidos, há o risco de que a Rússia não leve essa dissuasão tão a sério quanto a atual estrutura da OTAN. A solução passaria, então, por várias nações europeias com armas nucleares, ao invés de apenas franceses e britânicos. Nesse cenário, além dos aspectos militares e técnicos, há também desafios políticos importantes. Claro, né? A Finlândia é membro da OTAN. Imagina a Finlândia colocar uma arma nuclear lá do lado de São Petersburgo. Se a Rússia ia deixar, né? Assim como os Estados Unidos não deixa fazer nada em Cuba, né? E Cuba nem faz fronteira com os Estados Unidos. O governo alemão, por exemplo, ainda não demonstrou interesse em iniciar discussões formais sobre o tema, apesar das declarações de Friedrich Merz indicarem o forte interesse alemão em acelerar o rearmamento do país. A Alemanha, historicamente, sempre rejeitou a posse de armas nucleares, mas o novo cenário de segurança pode forçá-la a reconsiderar essa posição, especialmente se os Estados Unidos reduzirem a sua presença militar no país, estimada em mais de 35 mil soldados. Com cada vez menos soldados americanos destacados no seu território e, principalmente, com Trump cada vez mais alinhado a Putin e afastado da Europa, a Alemanha pode se ver efetivamente forçada a rever as suas políticas internas que impediram o país de avançar com o desenvolvimento desse tipo de arma. Com isso se traduzindo em um debate público cada vez mais amplo em torno de uma bomba nuclear alemã. Tudo para dar certo, né? Tudo para dar certo. Um país aí que nas últimas eleições viu os neonazistas crescendo, agora tem tudo para dar certo. Imagina os nazistas com armamento nuclear e míssil balístico. Né? A gente não aprendeu nada, né? O povo não aprendeu nada com a história da Segunda Guerra Mundial. Nada, né? Nada. Para deixar partido neonazista crescer de novo na Alemanha. Os caras não aprenderam nada. E aí agora eles querem colocar esse país com um armamento nuclear. Tem tudo para dar certo. Né? Pode ir que vai dar certo. Vem, meteoro. Os países bálticos, Finlândia e a Polônia, perigosamente próximos da Rússia e que já sofreram no passado com invasões e ocupações russas, estão demonstrando forte interesse em um escudo europeu de dissuasão nuclear, mas todos enfrentam um ponto delicado: o financiamento. Já que construir um escudo nuclear pan-europeu com ogivas nucleares produzidas e mantidas por muito mais do que apenas duas nações, como ocorre agora, exigiria investimentos bilionários em tecnologia, infraestrutura e manutenção de ogivas. Os países estariam dispostos a arcar com esses custos em tempos de incertezas econômicas? Maluco, eu trabalho numa fábrica aqui na China, e a gente exporta 100% para a Europa, porque é uma empresa europeia, na verdade, que tem uma fábrica aqui. Né? A gente fechou 2 fábricas na Europa, a Whirlpool, que é dona da Brastemp, né, está fechando fábricas na Europa, a Bosch está fechando fábricas na Europa, a Volkswagen está fechando fábricas na Europa. Por quê? Porque essa guerra da invasão da Rússia na Ucrânia está causando, né, um problema gigantesco na economia europeia, principalmente por causa do fornecimento de energia. Porque os Estados Unidos, agora que fornecem gás e outras coisas, né, para a Europa, e é muito mais caro. E sim, isso afeta tudo, porque vai afetar a produção, que no inverno, no Brasil a gente não tem essa necessidade, né, mas no inverno as fábricas na Europa, principalmente ali da Itália para cima, elas têm que ser aquecidas. Então elas são aquecidas a gás. Senão o cara não consegue trabalhar lá dentro, né, porque é muito frio. Menos 20, sabe? Menos 15, é muito frio. Então se gasta muito gás para manter as fábricas rodando e logo isso encarece a produção. Se o gás está muito caro, encarece a produção. E aí também tem o custo da energia que é mais alto. Né? E aí a gente está vendo a Europa nessa situação econômica, com fábricas fechando, com a Volkswagen liberando fábricas deles para empresas chinesas usarem para produzir carro chinês lá,
São esses países que vão construir armamento nuclear. Os caras que não têm dinheiro nem para bancar a própria economia, assim, basicamente bancar a economia girando, os caras vão tirar dinheiro da onde? Porque há uma outra camada, que a gente já discutiu várias vezes aqui no canal, é que a Europa tem cada vez menos colônias, né? Então não tem mais de onde tirar dinheiro de graça. Não tem mais causar milhões, dezenas de milhões de mortes em continentes aleatórios para pegar dinheiro dos outros. Não dá mais, sabe? Não tem mais como. Quer dizer, se eles quiserem até tentar fazer, invadir país de novo, eles podem até tentar. Mas isso muda muito a economia da Europa nos últimos 70 anos, porque não tem mais dinheiro de graça. Então a Europa vai tirar dinheiro da onde para construir esse armamento nuclear, para construir esses escudos de defesa, etc. Da onde, Robin? Da onde que você tirou esse escudo? O orçamento militar europeu já sofre com restrições impostas por prioridades sociais e pela transição energética, tornando ainda mais difícil justificar gastos adicionais com armamento nuclear. O debate sobre a necessidade de uma força nuclear europeia independente está apenas começando, com a Europa diante de uma encruzilhada: continuar dependente dos Estados Unidos, assumindo os riscos de uma possível retirada americana, ou buscar um caminho autônomo, enfrentando os desafios diplomáticos, estratégicos e financeiros que essa decisão traria. A posição americana na geopolítica global está se transformando e a segurança europeia não pode mais ser tomada como garantida. Com essa conjugação de fatores acelerando a necessidade de um debate mais profundo sobre armas nucleares na Europa, não apenas em duas nações, mas produzidas, mantidas e em prontidão de uso em todo o continente europeu. Para muitos, essa é a única forma de barrar o ímpeto expansionista de Putin, reforçado agora pelo afastamento de Trump da Europa. Que eu me lembro, Putin, ele tá no poder já faz uns 30 anos quase, né? Me corrijam aí nos comentários aí, mas eu acho que a primeira vez que o Putin foi presidente da Rússia foi em 99, né? Faz bastante tempo já, bastante tempo. E aí ele falou aí em ímpeto expansionista do Putin, mas o cara tá no poder faz uns 30 anos. Assim, quantos países ele saiu invadindo aí? 25 anos de Putin, ok. Quantos países ele invadiu? Tirando a Ucrânia, a Crimeia lá em 2014, né? Assim, mas porque a forma como o Marcelo fala, dá a impressão que o Putin quer invadir todo mundo de novo ali, né? Em Polônia, Bielorrússia, se bem que a Bielorrússia é um puxadinho deles. Finlândia, né? Sai invadindo todo mundo. Né, tem a parte da Geórgia, mas tirando isso, o cara em 25 anos... Eu não estou nem defendendo, tá? Eu só estou tentando aqui pensar no argumento do Marcelo. O Putin é um fascista, né? Eu falei isso da última vez, teve um monte de gente que se doeu aqui. Putin é fascista. Chechênia, ok, mas isso 30 anos, né, gente? 30 anos, né? Não é como se o cara estivesse invadindo um monte de país um atrás do outro, assim, não sei. De novo, eu não estou aqui para defender fascista, mas né, não condiz muito com a realidade. Mas é isso aí, né, gente? Agora que a gente vê esse esculacho que o Zelensky tomou do Trump e essa história aí dos Estados Unidos começar a se afastar da OTAN, a Europa vai ter que se virar com as próprias pernas, né?